A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro sem entender o que ele realmente é. Elas o veem como um fim, quando na verdade ele é apenas um reflexo. Um reflexo das suas escolhas, da sua disciplina e, acima de tudo, do seu caráter. Como diz o provérbio, o dinheiro é um servo terrível, mas um mestre implacável. Se você trabalha apenas pelo dinheiro, você é um escravo. Se o seu dinheiro trabalha por você, você começa a ser livre. Entenda a engrenagem da liberdade. O seu caráter é a fundação que dita o comportamento, o dinheiro é a ferramenta que executa a intenção e o tempo é o multiplicador que recompensa a sua paciência. Esta tríade não é uma lista de elementos isolados, mas um ecossistema de dependência mútua, onde um pilar não sobrevive sem o outro. O caráter como guia do comportamento. No mercado, o caráter é testado pela disciplina e resiliência. Sem ele, você sucumbe ao pânico das quedas ou à ganância das altas. Se o caráter falha, você interrompe o processo antes mesmo dele começar. O dinheiro como energia potencial. O dinheiro por si só é inerte. Ele precisa da direção do caráter para se tornar um investimento. Quando você tem domínio próprio, o dinheiro deixa de ser algo para ser gasto e passa a ser o combustível que alimenta o seu futuro. O tempo como a prova de fogo. O tempo é o único fator que você não controla, apenas gerencia. Ele exige a virtude da paciência. Juros compostos são o prêmio para quem teve o caráter de não interromper o tempo por impulsividade. A síntese é clara. O caráter define como você usa o seu dinheiro, para que, eventualmente, você não precise mais vender o seu tempo. Conecte o investimento ao propósito maior. Hoje, não falaremos apenas de números, taxas ou siglas. Falaremos de liberdade e proteção da sua linhagem. Investir é criar uma muralha em volta da sua família. É garantir que as gerações que virão depois de você não precisem começar do zero absoluto. Você é o arquiteto dessa fundação. Cada cota de um fundo que você adquire é um tijolo na construção de um legado que resistirá às adversidades e às crises. Muitos entrarão neste mercado às cegas, guiados pela ganância. Mas você não. Você buscará a luz do conhecimento, porque a maior segurança que existe não está no ativo em si, mas na mente de quem o detém. Vamos começar. Para entender onde estamos, precisamos entender de onde viemos. Antigamente, ser dono de um grande prédio comercial ou de um shopping center era um privilégio restrito aos ultra-ricos, à aristocracia financeira. O cidadão comum estava limitado a economizar por décadas para comprar uma casa pequena e viver de um único aluguel incerto. Os fundos imobiliários surgiram para quebrar essas correntes. Eles são a democratização do capital. Imagine que o mercado imobiliário é um banquete. Os FIIs são a forma de você garantir o seu lugar à mesa, não comprando o banquete inteiro, mas adquirindo o direito sobre uma parte dele. Você deixa de ser um espectador para se tornar um sócio dos grandes empreendimentos que moldam o horizonte das cidades. Mas para que esse banquete seja servido com ordem, existe uma estrutura invisível aos olhos dos leigos, o triângulo de sustentação. No triângulo de sustentação, o administrador garante a regra, o gestor executa a estratégia e você, cotista, provê o capital para colher os lucros dessa estrutura. A eficiência de um fundo imobiliário reside no equilíbrio de forças entre esses três papéis. Em primeiro lugar vem a segurança institucional, é o administrador. Sem o administrador, o investidor ficaria vulnerável a fraudes ou erros contábeis. Ele é o árbitro que garante que o jogo seja limpo, permitindo que o investidor durma tranquilo quanto à custódia e legalidade.
Já o segundo é a inteligência estratégica, que é o gestor. O administrador garante o como, mas o gestor define o quê. A conexão aqui é de performance. O gestor utiliza a estrutura segura do administrador para aplicar a inteligência de mercado que o cotista, individualmente, talvez não possuísse tempo ou conhecimento para exercer. E, por último, não menos importante, é a força propulsora, o cotista. O cotista é o coração do fundo. Sem o seu capital, a estrutura é estática. Em troca de delegar o trabalho braçal e intelectual, ele assume o risco e a recompensa, confiando na vigilância do administrador e na competência do gestor. Em resumo, o administrador protege o patrimônio, o gestor valoriza o ativo e o cotista financia o crescimento para receber a renda. Muitos iniciantes cometem o erro de tratar FIIs como se fossem caderneta de poupança. Cuidado! Fundos imobiliários são renda variável. No painel da bolsa, o preço das cotas vai oscilar diariamente, como as marés do oceano. No entanto, eles operam no que chamo de o híbrido perfeito. De um lado, você tem a agilidade do mercado financeiro, do outro, a solidez do lastro imobiliário. Enquanto o lucro de uma empresa pode ser complexo e incerto, um imóvel bem locado gera aluguel. A grande magia aqui é a recorrência. Esse fluxo constante de dividendos não é apenas renda, é combustível. Ele cria um ciclo de crescimento onde o aluguel de hoje se transforma nos novos aportes de amanhã, acelerando seus juros compostos sem que você precise tirar mais dinheiro do bolso. Você sente a oscilação da bolsa, mas dorme com a tranquilidade de quem sabe que o prédio continua lá, gerando caixa e financiando sua liberdade. Ao investir no Tesouro Direto, você assume o papel de credor. Está emprestando capital ao Estado em troca de juros. Mas, ao adquirir um FII, você cruza a linha e se torna proprietário. Existe uma mudança de chave mental aqui. O emprestador espera passivamente o retorno do que cedeu. O dono constrói ativamente um império de ativos que trabalham para ele 24 horas por dia. Compreender essa distinção é o que separa o aventureiro do investidor de linhagem. Na bolsa de valores, o amador joga com números, mas o profissional acumula propriedade. Você não está apenas operando um código no painel, está registrando em seu nome uma fração da infraestrutura do país. Mude o jogo. Deixe de ser apenas um emprestador, assuma sua posição de dono e entenda que o mercado financeiro é, antes de tudo, um mercado de propriedade. Começamos pelos galpões logísticos, as verdadeiras artérias que mantêm o coração da economia batendo. Se você já recebeu uma encomenda em 24 horas, você utilizou a infraestrutura de um fundo de tijolo. Entenda, estes não são apenas depósitos, são centros estratégicos de inteligência e distribuição. Este segmento é excelente por uma razão simples. As empresas hoje são reféns da logística. Para gigantes como Amazon, Mercado Livre e Magalu, o galpão não é um luxo, é uma necessidade vital. Sem o seu chão, a operação deles para. O que você deve analisar aqui? A localização estratégica. Um galpão no raio de 30 quilômetros de uma metrópole como São Paulo vale ouro, pois o custo do último quilômetro é o maior pesadelo das empresas. Observe a qualidade técnica, pé direito alto para verticalizar o estoque e piso de alta resistência. Quando você investe em logística de elite, você se torna o senhor do terreno, onde os gigantes do varejo são obrigados a operar. Eles pagam o aluguel para garantir que a engrenagem do consumo continue girando. Domine a logística. Entenda a dependência das empresas. Priorize a localização estratégica e torne-se sócio da infraestrutura que move o consumo moderno. Agora, desvie o olhar para os grandes centros financeiros, os prédios espelhados que tocam o céu, as chamadas lajes corporativas.
Investir aqui é investir no topo da pirâmide empresarial. É posicionar o seu capital onde as decisões que movem o país são tomadas. O segredo das lajes está na hierarquia da excelência. Busque sempre o padrão AAA, AA. Por que isso é vital? Porque em tempos de tempestade econômica, as empresas podem abandonar prédios comuns, mas as grandes corporações jamais abrem mão de suas sedes nos endereços de maior prestígio. Para elas, o endereço é uma declaração de poder. Analise a vacância com olhos de lince. Um prédio vazio é um sinal de alerta. Ou o preço está fora da realidade, ou a região está perdendo sua alma. O investidor de caráter não se ilude com vidros bonitos. Ele busca ativos resilientes, cravados em eixos que o tempo não apaga e a história respeita, como a Avenida Faria Lima ou a Paulista. Nessas coordenadas, a escassez de espaço é a sua maior garantia de valorização. Posicione-se no topo, priorize o padrão AAA, domine os eixos de prestígio e entenda que a escassez de espaço é o que protege o seu aluguel. Os shoppings são ativos fascinantes porque possuem um modelo de receita inteligente e agressivo. Você não recebe apenas o aluguel fixo pelo espaço. Você se torna sócio do sucesso de cada lojista. Quando os corredores estão lotados e o consumo ferve em datas comemorativas, o seu dividendo acompanha esse pulso. É a celebração do mercado se transformando em lucro direto na sua conta. Um shopping de elite é uma fortaleza urbana. Ele oferece algo que o comércio de rua não consegue replicar. Um ecossistema controlado de segurança, lazer e conveniência. Como investidor de linhagem, você ignora a estética e foca no vendas por metro quadrado VMD. Esse é o termômetro da verdade. Se as lojas prosperam, o seu aluguel é inabalável. Investir em shoppings é colocar o consumo das massas para financiar a sua liberdade, transformando cada transação no caixa em um tijolo da sua independência. Domine o setor. Busque a dominância regional, monitore as vendas por metro quadrado e entenda que, no shopping, o sucesso do lojista é a garantia do seu dividendo. A beleza da tríade do tijolo é o lastro. Se o mercado financeiro entrar em colapso amanhã, o concreto continua lá. O ferro, o vidro e o terreno permanecem imóveis. Você possui algo físico, real e essencial para a engrenagem do mundo girar. Mas a proteção vai além da estrutura física, ela é jurídica. Entenda, o patrimônio de um fundo imobiliário é segregado. Mesmo no cenário extremo de uma falência da instituição administradora, o patrimônio do fundo é intocável. Os imóveis não pertencem ao banco ou à gestora. Eles pertencem a você, o cotista. Nessa hora, a força da estrutura se revela. Ou o fundo é liquidado e o valor da venda dos ativos é devolvido diretamente ao seu bolso, ou outro fundo de linhagem absorve essa gestão, mantendo o fluxo de renda ativo. O tijolo é a proteção máxima porque, no fim do dia, o papel pode queimar, mas a propriedade permanece de pé. É a fundação sólida da sua muralha financeira. Invista com segurança. Confie no lastro físico, entenda a segregação patrimonial e saiba que, mesmo na crise, o seu direito de propriedade é protegido pela lei. No mercado financeiro, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. A métrica mestre para equilibrar essa balança é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Pense nisso como um termômetro de racionalidade. Se o PVP está em 1,10, o preço é justo. Abaixo disso, há desconto. Mas cuidado, a natureza do fundo muda a regra do jogo. Em vez de papel, pagar acima de R$1 não é prudente. Ali não existe um imóvel que valoriza, mas sim uma dívida. Dívidas não crescem ano a ano, elas são pagas e acabam.
Pagar ágio em dívida é aceitar uma rentabilidade menor do que o contrato oferece. Já nos FIIs de tijolo, o cenário é outro. Como os imóveis são reavaliados e os aluguéis corrigidos pelo IPCA, o valor patrimonial tende a subir, o que pode justificar comprar levemente acima de 1. Porém, atenção, o PVP sozinho não basta para avaliar um ativo. Ele é uma foto do passado, não uma promessa de futuro. Um fundo pode parecer barato apenas porque seus imóveis são ruins ou estão vagos. O investidor de linhagem usa o PVP como filtro, mas decide pela qualidade do que está dentro do fundo. Seja estratégico. Não pague ágio em dívida. Entenda a valorização do tijolo e lembre-se que o PVP é apenas um filtro, nunca o veredito final. O dividend yield é o rendimento anual que o fundo paga. É a métrica que mais brilha aos olhos dos gananciosos. Mas cuidado, um rendimento muito acima da média pode ser um sinal de perigo, não de sucesso. Pode ser um ganho não recorrente, uma venda de imóvel que não vai se repetir ou o mercado precificando um risco iminente que você ainda não viu. Nunca olhe para o dividendo de forma isolada. Pergunte-se, esse rendimento é sustentável? De onde vem esse dinheiro? O lucro real é aquele que se repete com consistência, mês após mês, ano após ano. Um prédio vazio é um passivo que consome caixa. A vacância física mostra o espaço desocupado. A vacância financeira revela a renda que deixou de entrar. Se esses números sobem, seu dividendo cai. Mas o risco mora nos detalhes da carteira. Um fundo com múltiplos ativos dilui o risco. Já aquele concentrado em poucos imóveis é frágil. Neles, um único inquilino saindo pode devastar sua renda. O investidor inteligente olha além da fachada. Ele observa a qualidade do cliente e o vencimento dos contratos. Um contrato longo com uma empresa sólida vale mais do que um aluguel alto com uma empresa em crise. No momento da turbulência, você não investe em tijolos, você investe na gestão. É o gestor quem renegocia prazos, atrai inquilinos e protege o seu caixa. Relatórios transparentes e gestão ativa não são diferenciais. São o selo de honestidade que você deve exigir para não ver o seu fundo definhar. Proteja-se. Prefira portfólios diversificados, monitore o vencimento dos contratos e escolha gestores que entreguem transparência além dos números. Por fim, a liquidez diária. De nada adianta ter o melhor ativo do mundo se no momento em que você precisar do dinheiro não houver ninguém para comprar suas cotas. Fundos com milhões de reais negociados diariamente garantem que você tenha o controle sobre o seu capital. A liquidez é a sua rota de fuga e a sua ferramenta de agilidade. Na linhagem do caráter, buscamos solidez, mas nunca ficamos encurralados. Tenha ativos que o mercado deseja tanto quanto você. O maior erro do investidor iniciante é a ansiedade. Ele quer colher os frutos antes mesmo de terminar o plantio. Investir com inteligência exige que você saiba exatamente em qual hora o seu relógio patrimonial está marcando. Existem 3 fases distintas na sua jornada, e tentar pular qualquer uma delas é o caminho mais rápido para o fracasso. Fase 1. A fase de acumulação, o plantio. Aqui, o seu aporte é o rei. Não se iluda. No começo, o valor que você tira do seu trabalho e injeta na bolsa importa muito mais do que o rendimento do fundo. Nesta fase, queda no mercado é presente, pois você é um comprador de ativos. Seu objetivo é um só: acumular o máximo de cotas de qualidade no menor preço possível. Fase 2. A fase de consolidação, o crescimento. É o momento da virada. Aqui, a bola de neve começa a ganhar corpo. Os dividendos que caem na sua conta já são maiores que o seu aporte mensal.
O foco agora sai do volume e vai para a qualidade. Você começa a podar a árvore, retirando o que é arriscado e reforçando o que é sólido. O foco é blindar o que você já construiu. Fase 3. A fase de fruição. A colheita. Este é o destino final. É quando o patrimônio trabalha integralmente para você. A renda mensal não apenas paga seu estilo de vida, mas sobra para proteger o capital da inflação. Aqui, você não investe mais para ficar rico. Você investe para permanecer livre. O ativo deixa de ser um número e se torna tempo de vida com a sua família. Não tente viver como se estivesse na fase de fruição, se você ainda está na acumulação. Respeite o tempo de maturação dos seus ativos. O segredo da linhagem dos investidores de sucesso não é a sorte, é saber agir de acordo com a estação em que se encontra. Se você está no plantio, não olhe para a colheita do vizinho, olhe para a qualidade da sua semente. Chegamos ao segredo que os impacientes nunca conhecerão: o poder dos juros compostos. No início, os dividendos parecerão pequenos, talvez paguem apenas um café. O amador olha para isso e desiste. O homem de caráter olha para isso e vê uma semente. Quando você pega o aluguel recebido e compra mais cotas, você está colocando mais soldados para trabalhar na sua frente de batalha. É o efeito bola de neve. Não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você tem a disciplina de manter e multiplicar. O tempo é o melhor amigo do investidor paciente e o pior inimigo do ganancioso. Haverá dias de tempestade. Você abrirá o painel da sua corretora e verá tudo em vermelho. O mercado entrará em pânico, as notícias dirão que é o fim. Nesse momento, sua mente é sua maior arma. A resiliência emocional é o que separa quem constrói patrimônio de quem apenas perde dinheiro. Se você estudou a anatomia do fundo, se você sabe que os prédios continuam lá e os contratos são sólidos, a queda de preço é apenas uma oportunidade de comprar mais por menos. O investidor de linhagem não reage ao medo, ele age com a lógica e a consistência da sua estratégia. Investir em fundos imobiliários não é sobre ostentação, é sobre liberdade. Liberdade para dizer não a um emprego que você odeia. Liberdade para estar presente no crescimento dos seus filhos. Liberdade para proteger sua família contra as incertezas do mundo. Você não está apenas acumulando cotas, você está construindo uma muralha de proteção para a sua linhagem. Cada decisão tomada hoje ecoará nas próximas décadas. Honre o esforço do seu trabalho, transformando-o em patrimônio que respira e cresce por conta própria. A jornada termina aqui, mas a sua vida como investidor consciente está apenas começando. A luz do conhecimento foi acesa. Agora, cabe a você caminhar. Não espere o momento perfeito, pois ele não existe. O momento de plantar a árvore que te dará sombra no futuro foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Mantenha a disciplina, proteja seu caráter, construa sua riqueza. Nós somos da linhagem do caráter e esta é a sua linhagem. Até o próximo ensinamento.